E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos outra vez ao canal Coleção Paralela. Eu sou o Rodrigo e hoje é dia de mostrar para vocês uma das minhas pérolas da coleção. É uma aquisição razoavelmente recente que eu fiz lá com o seu João, que vocês já conhecem de alguns vídeos aqui do canal e da qual eu tenho muito orgulho. Eu sou muito apaixonado por essa edição, eu amo demais tê-la comigo. E claro, assim que eu li, eu tinha que fazer vídeo para falar dela a respeito. Eu estou falando da revista Quem Foi? Uma edição, olha só, de agosto de 1950, o número 5. A Poltrona de Veludo Carmesim. Cara, essa revista já merece o espaço que ela tem aqui no canal, só pelo fato dela ser de 1950. Só por isso ela já vale, né? É extremamente difícil, e isso eu falo sem qualquer problema, é extremamente difícil você ter em mãos um quadrinho dos anos 50. É uma coisa que você não vai achar todo dia, e em estado aceitável ainda menos. E eu tenho esta. Depois é simplesmente pelo sabor, né? O sabor que dá ler uma edição dessas, com todas as vicissitudes do passado, com todos os modismos daquela época, com toda a simplicidade e ingenuidade daquela época. Cara, é gostoso demais. É como eu sempre digo, é um pedaço do passado que você tem nas mãos. É uma revistinha com a lombadinha canoa, muito simplesinha, com grampo, já tive que fazer um restaurozinho aqui. A capa parece um papel jornal, só que um pouco mais denso, e ela lhe dá uma impressão de ser meio áspera, meio granulada. Mas é muito bonita a capa, eu curto muito essa capa. Na parte de trás, isso sempre me faz rir, ela anuncia uma revista chamada Rosalinda, olha só. Mais um mês e nascerá Rosalinda, uma nova revista de histórias completas de amor para moças e rapazes. Olha só, zona de influência. Basicamente era uma revista para ensinar os caras a namorar, hein? Que época é essa, minha gente? Com Rosalinda na mão, desaparecem as zonas de influência. O que será que era uma zona de influência, hein? Vai saber. A revista é da editora Brasil América, ou seja, né, da nossa querida Ebal. E tem esse cabeçalho muito interessante, ó, Revista Mensal de Mistérios e Detetivismo. Que tal? E detetivismo. Eu nem sabia que essa palavra existia. Se não existia, a revista Quem Foi inventou. Aqui temos mais uma propaganda da Rosalinda. Eles estavam realmente investindo muito nessa revista, né? Eles estavam esperando muito dela. Eu gostaria de conseguir uma edição, não deve tratar-se de quadrinhos, obviamente, mas gostaria de conseguir uma edição para matar a curiosidade de como ela era. Aqui nós temos, ó, eles souberam, né? Elas souberam que o rapaz tinha um exemplar de Rosalinda. E aí tá o cara aí, cercado de garotas porque ele tem uma revista. O mundo era bem mais simples mesmo. Bom, vamos à revista em si. Ela era preto e branco, papel jornal, trazia um cabeçalho aqui com, né, um índice com as histórias. Tem esse expediente aqui com essa estrela, essas coisas que eu acho meio estranho, mas tudo bem. E aí, ó, tínhamos o caso do sétimo corvo, eu confesso, um mistério no Far West. Olha como escrevia Far West, ó. Far West, era de uma época interessante, hein? Um cadáver na estrada, a poltrona de veludo carmesim, a história principal, e morte de um modelo. São as histórias da revista. Cara, em primeiro lugar é preciso esclarecer, como eu sempre falo, que estamos falando de uma outra época, de um outro período. Então, não espere muito do roteiro aqui contido, não espere muito das histórias. Não eram roteiros mirabolantes, não eram roteiros mega criativos, cheios de reviravoltas, de grandes plot twists, absolutamente nada disso. Eram todas histórias extremamente pequenas, extremamente curtas, muito simples, muito ingênuas até, embora quisessem te passar a ideia de que você
tinha que investigar, de que você tinha que descobrir alguma coisa. Na imensa maioria delas, aliás, na imensa maioria eu não estou nem sendo honesto, em todas as histórias da edição não há nada para investigar, não há absolutamente nada, sabe? A revista nem te dá espaço para isso. Tão pequeno é o número de páginas, tão pequenas são as histórias que você nem tem tempo de ponderar. As pistas são as mais frugais e bobas possíveis. Muitas vezes só fazem sentido para os protagonistas das aventuras. E quando você piscou, acabou. Isso sem falar que em muitas dessas histórias simplesmente não há mistério. Estão aqui como casos de detetivismo e mistério, mas muitas delas simplesmente não tem mistério algum. É mais uma aventura, em alguns casos com toques de espionagens. Um exemplo disso é esse, o caso do Sétimo Corvo. O personagem principal da história aqui, aparentemente já era um personagem recorrente em edições da época, né? Tipo, não era a primeira aparição dele, não era uma aparição isolada numa história, pelo que dava para se entender. Ele era um personagem recorrente nesse tipo de aventura, né? O nome dele é Eller Queen. Se não me engano, tem um personagem, eu fiquei com essa dúvida quando eu li, se não me engano, tem um personagem de literatura policial que tem um nome bem parecido. É o personagem ou o autor, eu acho que é um autor, na verdade, literatura policial. Fiquei me perguntando se havia alguma ligação. Vocês vão perceber que os desenhos parecem bem foscos, bem apagados, e é preciso entender que é isso, né? Não só pela idade da revista em si, mas também pela própria qualidade do papel, pela própria maneira como era impresso, pelo próprio dinamismo do desenho, né? É um jogo de preto e branco muito suave. E o nosso querido detetive aqui, que estava em férias, mas acabou tropeçando num mistério, resolve o mistério num piscar de olhos, é super rapidinho. Como eu disse, não há absolutamente uma investigação de verdade aqui. E a razão pela qual ele chega ao fim do mistério é também muito pueril. Qualquer um que leu, mesmo que de maneira muito desatenta, descobriu também muito antes dele revelar quem era o criminoso. Na segunda, eu confesso, o Raio Destruidor é como se fosse uma apresentadora de rádio que narra as histórias, e ela está narrando essa aventura, né? A história que você está lendo é como se ela estivesse narrando. Uma ideia, no mínimo, sei lá, né? No mínimo estranha, mas na época rádio funcionava muito bem, então devia ser atraente. Não há, eu não falei isso antes, mas vocês devem ter percebido, não há um expediente para saber quem escrevia as histórias, nem quem desenhava, tá? Essa segunda história aqui, então, cara, ela não configura nem mistério, nem detetivismo. Simplesmente não há uma investigação aqui a fazer. É quando muito, uma aventura de espionagem, né? São personagens querendo roubar um projeto de um cientista, um raio capaz de destruir embarcações à distância. É simples assim. E o herói da história é apaixonado pela mocinha, mas ele ser apaixonado por ela não impediu ele de explodir o navio onde ela estava para impedir que os caras pegassem o tal raio. Ou seja, o amor é um negócio estranho nos anos 50. Pode ter certeza disso, né? Uma história bobinha, simples, mas que à época devia causar seu impacto. Depois nós temos um mistério no faroeste, que é a terceira narrativa, eles gostam muito de manter esse negócio aqui. Essa é a história mais fraca da revista. Também é a que tem, na minha opinião, a pior arte. Uma arte fraca, não gostei. Realmente, é a arte menos interessante. E combina com a história menos interessante, né? É uma das histórias mais curtas também. Depois nós temos Um Cadáver na Estrada. Essa história é uma das melhores da edição. É a única história na qual até existe mesmo um pequeno toque, um toque muito sutil de investigação a ser feita pelo leitor. É a única história da edição na qual a solução do mistério não salta tão fácil aos seus olhos. Na verdade, é a única que tem um pouquinho de mistério de verdade, né, gente? E a solução desse mistério não salta tão fácil assim aos seus olhos. Muito embora a maneira como o protagonista resolva
o mistério em si seja muito conveniente e de maneira que só ele mesmo, por força dos poderes do roteirista, poderia concluir. É uma das melhores historinhas. Poltrona de Veludo Carmesim, a principal história da revista, acaba se confirmando como também a melhor história, embora não tenha absolutamente nada de mistério nem de detetivesco nela. Tá mais para uma história de suspense com pitadas de terror, até que tem um tema bem pesado para a época, né? Se formos considerar, até que pegou bem pesado essa história. Temos aqui assassinato por motivos bem torpes, ou seja, é uma boa história, é uma história legal, realmente combina por ser a principal história e tem uma arte bem legalzinha também. A morte de um modelo, a sexta narrativa, é uma história fraquíssima, até mesmo para os moldes da época. Você vê que não é porque uma edição é dos anos 50 que ela já não pode cair no lugar comum. Eu tenho a impressão que essa história, a morte de um modelo, que aliás o modelo é uma mulher, tá? Usava-se apenas o artigo no masculino, né? Era de um modelo, não era de uma modelo, como provavelmente se faria hoje em dia. Mas a história é fraca, mesmo na época já devíamos ter lido, quem viveu a época já deveria ter lido dezenas de histórias com essa mesma pegada, da mesma maneira. Não há também um mistério de verdade a ser solucionado aqui, fica óbvio desde o começo. Mas se as histórias são tão fracas, né, se são tão ingênuas, se o conceito por trás delas é tão simples, por que eu gosto tanto? Porque eu sou apaixonado por qualquer edição dos anos 50, 60, 70 e dali para baixo, né? Eu subo no máximo até os anos 80, comecinho dos 90. Eu tenho paixão por essas histórias mais antigas, por essas revistas mais antigas. Eu tenho paixão por essa simplicidade, por essa ingenuidade. Eu tenho paixão por como o mundo era mais simples naquela época. Era uma época em que a história era realmente para te divertir, sem intenções bobas de te chocar na maioria das vezes, ou o que eles consideravam que te chocaria, hoje em dia para nós parece apenas quase que infantil. Quem Foi é um dos orgulhos da minha coleção, a revista Quem Foi. Eu gosto demais, tenho muito carinho por ela e espero que ela fique muito tempo comigo. E se eu encontrar outras edições, não vou pensar duas vezes em comprar. Se você ficou curioso e tiver a oportunidade de encontrar, para ter uma edição da Quem Foi, faça isso, porque é muito legal. Se você encontrar ela só no meio eletrônico para ler, ainda vale a leitura, para pelo menos você sentir a vibe da época. E se você gostou desse vídeo, deixa like.